Bom dia, gente, tudo bem? Pessoal, a nossa apostila, então, né, como nós já chegamos quase no finalzinho ali da nossa apostila, ok? Eu quero retomar, vou voltar algumas páginas para trás nas nossas próximas aulas aí, tudo bem? Para poder tá tocando, né, em alguns pontos que ficaram para trás aí, tá, da nossa ao longo do nosso conteúdo. Não que ficaram para trás, na verdade é que eu deixei por último propositalmente, ok? Então aí, bom, primeiro, isso aqui nós já tínhamos falado. Vocês lembram aí, né, da nossa aula, tá? Índice de desenvolvimento humano, ok? Que é, né, aquela nota que uma nação ela ganha, que um país ela ganha, ok? Segundo, né, as análises, segundo as avaliações da ONU, Organização das Nações Unidas. A ONU é uma organização, né, entre vários países membros da ONU, são 193, ok? E dentro da própria ONU você tem vários programas ali, vários setores. Como se fosse assim, dentro de um governo você tem vários ministérios, né? Então, dentro da ONU ali nós temos entre aspas, Ministério do Desenvolvimento, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o famoso PNUD. E é ele que é o responsável por estar mensurando aí o índice de desenvolvimento humano, ok? Então são medidas, né, que consideram alguns fatores. Além do fator econômico, a avaliação da qualidade de vida da população também, né? E nisso entra, né, escolaridade, a renda bruta, que é a famosa renda per capita, ou seja, por pessoa, pega a renda do país inteiro e divide ela pelo número de habitantes, vai dar um valor X, né? Questão da educação, o grau de escolaridade do indivíduo, como média de anos em que a população adulta, anos de estudo, né, da população adulta, ok? A expectativa, né, de anos de escolaridade, o nível, né, de matriculação, o índice de aprovação, o índice de matriculados do ensino superior, ok? Questão da saúde, expectativa de vida ao nascer. Quanto maior a taxa de nascimentos, né, de nascimentos de pessoas vivas ao nascer, porque vamos por de 100, né, 95 nasceram com vidas. Quer dizer, é uma média alta, ok? Ou seja, o país ali, né, ele oferece uma infraestrutura para acompanhar a gestão da mulher ali que é digna de um país desenvolvido. Só um país com poder aquisitivo para poder dar toda uma infraestrutura e permitir que esse número de óbitos ao nascer seja bem baixo. Ok? Então, né, dentre esses várias outras análises, nós temos aí o valor do IDH, que ele vai variar de 0 a 1, né, segundo a PNUD. Quanto mais próximo de 0, pior é a avaliação. Quanto mais próximo de 1, melhor a avaliação. Tá? Até nós temos aqui, olha só, um dos países mais, né, o primeiro lugar no ranking, na verdade, do IDH mundial em 2014, Bergen, né, capital da Noruega. Tudo bem? Bom, a Noruega, né, que é um dos países escandinavos aí. Então nós temos, né, cadê a Noruega? Aqui, ó, no mapa, tá bom? Aqui, ó, onde o professor tá aqui com o mouse, Noruega. Ok? Bom, e nós temos, né, além do IDH, nós temos aí o IDHM. Ok? O que é esse IDHM? O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano de Nações. O IDHM é o Índice, né, de Desenvolvimento Humano. O M é municipal. É a mesma coisa, só você lembrar que o M é municipal. Ok? Então, ele é criado em 98, tá? Esse conceito aí para estar mensurando o nível do município. Tudo bem? O IDHM do município, tá? Então o IDHM, olha só, ajusta o IDH à realidade dos municípios. Porque às vezes o município ele tem um baixo IDH, porque aquele município é um município pobre. Nesse caso, nós vamos analisar por partes, entendeu? O IDH, você vai analisar um país, um estado como um todo. O IDHM, você vai pegar o estado do Paraná e vai analisar por partes. Qual é a cidade mais desenvolvida? No caso do Paraná, Maringá, tá? Inclusive, né, eleita ano passado a melhor cidade do Brasil para morar. Qual é a pior?
né, dentro do meio aqui. Então, para, o centro-oeste do Paraná, parte central do Paraná, são as cidades com piores IDHM. Okay? São cidades um pouco mais pobres, o solo também daquelas cidades são mais pobres. Ali é a região de Ortigueira, né? Enfim, tá? Então, para referir o nível de desenvolvimento humano das unidades federativas, UF, municípios, regiões metropolitanas e unidades de desenvolvimento humano, as dimensões são as mesmas do IDH global, gente. É mesmo, então, assim, o fator, né, que vai encadear na nota é o mesmo. É saúde, é educação, é a renda, né, do município dividido pela quantidade de população, ok? E mais alguns dos indicadores aí, né? Então, o IDHM também ele vai variar de 0 até 1, ok? E para que serve esse IDHM aí, né? Antes de falar, eu tenho que falar aqui a mesma coisa, o mesmo pensamento, tá? De 0 até 1, quanto mais perto de 0, pior é a avaliação do município, quanto mais próximo de 1, melhor é a avaliação daquele município ali. Então, o IDHM é um índice que possibilita conhecer a realidade do desenvolvimento humano do território brasileiro. Ele populariza, né, a ideia de que o desenvolvimento não se resume à perspectiva do crescimento econômico. Ok? Por quê? Se a gente pega o Brasil aí 2013, né, 2012, nessa faixa aí, o Brasil era a quinta maior economia do mundo. Nessa época, em 2013, que inclusive surgiu os BRICS, que nós já discutimos. Então, eram os países, né, emergentes que tiveram suas industrializações tardias de economia mais aquecida no mundo. Tudo bem? A quinta maior economia do mundo. O Brasil ficava atrás, dentro do próprio BRICS, apenas da China, que daí já se tornaria, né, a maior economia ali do mundo. Ok? Então, mesmo sendo a quinta maior economia do mundo, o PIB do país lá em cima, ok? Muitos municípios, o IDHM era muito baixo, típico de países pobres. Porque daí você vai levar em consideração as características geográficas do local, né? Climáticas principalmente, regiões chove mais, regiões chove menos. As características históricas, como é que foi a colonização daquela região ali, né? Como é que foi o nível de exploração ao longo dessa colonização da região onde está aquele município. Okay? Os fatores políticos também, como é que está sendo administrado o dinheiro deste município, o dinheiro do Estado, né? Destinado para aquele município, como é que está sendo a gestão também, tá? Então, tudo isso vai mensurar para que você tenha um desequilíbrio entre, mesmo o país lá naquela época, a quinta maior economia do mundo, algumas cidades com IDHM típico de país subdesenvolvido, ok? Assim como pode ocorrer ao contrário, em países, né, em países que são subdesenvolvidos, que o Brasil é um país emergente em desenvolvimento, só que em países que são subdesenvolvidos, como Nigéria, Serra Leoa, Laos, né, pode ser que, por exemplo, a África do Sul, né, pode ser que, por exemplo, a capital da África do Sul, Johannesburg, né, pode ser que pelo menos a capital, pelo menos uma cidade de destaque, pelo menos uma, dentro do país, ela vai se destacar dentro do IDHM, correto? Então o país, no geral, no contexto geral, ele terá uma nota baixa. Só que a cidade ela terá uma boa avaliação dentro do quesito do IDHM, tá? E para fechar aqui, também estimula a busca por melhores desempenhos socioeconômicos entre os municípios e regiões metropolitanas brasileiras. Aqui ele citou o Brasil, tá? Por quê? Porque estipula a concorrência, né, entre esses municípios aí. Olha, um que tá melhor que o outro, então vai ter uma nota, tá? Então estipula uma concorrência. Ó, nossa, ele tirou aquela nota X, então o município vizinho, pô, quero tirar uma nota parecida. Então, a tentativa também do IDHM é estimular uma melhor gestão por parte dos governantes, né? Uma melhor política que seja voltada, né, para o bem comum do município e eleve essa nota aí. O índice sintetiza 3 das mais importantes dimensões do desenvolvimento humano, amplia, né, e fomenta o debate, instrumentalizando a sociedade sobre o estado de qualidade de vidas, né, em unidade federativa, municípios, regiões metropolitanas, né, enfim,
tá? Então, gente, a única diferença aí, né, entre o IDH e o IDHM, né, na verdade é uma adaptação metodológica ao município, que o IDH ele é mais generalizado, o IDHM ele é mais voltado à mesma forma de avaliação, só que é voltada para o município. Tudo bem? Olha só, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Ele traz para a gente alguns dados. Esses dados normalmente são feitos a cada 10 anos, que é o chamado censo, né? Esse ano, agora 2020, já era para nós termos alguns dados atualizados, né? Conseguimos ter alguns, ok? Mas, devido à pandemia, alguns foi adiado para 2020. Mas eu adianto para vocês aqui, olha só o nível de IDHM, Índice de Desenvolvimento Municipal, da cidade de Arapongas. O último foi em 2010. Esse número aqui já vai estar mais alto, tá? Olha só, 0,742 do município de Arapongas, ok? Então, essa nota aqui, 0,7, é típica, dentro dessa nota 0,7, é típico de cidades, né, regiões, países que têm um IDH médio. Não é baixo, também não é alto. Porém, 0,742 está quase chegando, né, falta aí 0,50 para chegar a 0,800, que daí já seria um IDH alto. E como ainda não foi mensurado, eu creio que no próximo IDH aí nossa cidade já chegue próximo ao IDH alto. Tanto é que dentro do município, do ranking das cidades, nessa época estávamos ocupando a 16ª colocação. E vamos dar um salto aí, tudo bem? Isso, na próxima aula nós vamos dar uma trabalhada, gente, no site do IBGE, mostrando dados para vocês aí, tá? Do nosso município e da nossa região também. Então não perca a próxima aula não, que vai ser bem interessante, ok? Até mais, bons estudos.